Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Para a preleção de hoje, eu convido a todos para iniciarmos com uma prece. Vamos nesse momento nos ligando aos nossos mentores individuais, sentindo a presença desses nossos amigos, desses nossos companheiros, deixando que a energia de amor e de luz nos envolva por inteiro. E assim vamos elevando os nossos pensamentos até Maria, Mãe de Jesus, deixando que ela nos envolva com o seu amor, com o seu carinho. E vamos seguindo com ela até Jesus, nosso Mestre, a quem vamos abrindo os nossos corações, compartilhando os nossos sentimentos, deixando que Jesus nos fortaleça. E junto dele, vamos seguindo até Deus, elevando os nossos pensamentos a Ele e dizendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema da preleção é fora da caridade não há salvação. A questão da salvação, ela é uma questão que a humanidade sempre tentou responder. E foram muitas as respostas e a humanidade sempre respondeu de maneira, de certa forma, preconceituosa. Então, se eu sou de uma religião, eu acredito que somente quem é daquela religião vai ser salvo. E é assim ao longo de toda a nossa história da humanidade e continua assim até hoje. Muitas religiões, muitas filosofias acreditam que somente o caminho que elas propõem levarão os seres humanos à salvação. Mas será que isso é verdadeiro? E aí a gente começa a pensar. Deus criou todas as coisas, todos os seres humanos também. Portanto, Deus nos fez a todos como irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. Isso significa que ou Deus é muito injusto ou nós estamos errados. E é claro que se a gente parte do princípio de que Deus é perfeito, não há como Deus ser injusto. Portanto, por que Deus ofertaria a salvação a um povo em detrimento de outro? Ou a um grupo em detrimento de outro grupo? Disso resulta que a salvação ela não pode ser algo que esteja disponível só para algumas pessoas. A salvação ela é disponível para todos e tem que, portanto, haver um critério que seja universal e não destinado a alguns poucos humanos, a alguns grupos. Dessa forma, dentro do Espiritismo e no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra que o único caminho para a salvação é a caridade. Portanto, a caridade como caminho, ela não está restrita a uma religião, ela é possível para todos, estejamos onde estivermos. Ela é possível para quem está numa comunidade isolada no interior do Brasil, para quem está na China, para quem está na África, para quem estiver em qualquer lugar deste universo. Ela é igual para todos e está disponível para todos. Portanto, o caminho que é universal é o caminho da caridade.
E isso não é dito só pelo Espiritismo, isso está exemplificado por Jesus, né? Então, é um caminho que Jesus nos ensinou, exemplificou e ensinou para cada um, para todos, está disponível para todos que estudem o cristianismo. Bem, e Jesus nos ensina e nos deu o seu exemplo e ele deixou algumas histórias. Uma delas é de um rei que vai fazer uma espécie de seleção ao final. Ele vai selecionar quem vai ficar ao seu lado e quem não vai poder ficar ao seu lado. E esse rei, eu vou ler o trecho da história que Jesus contou. Então, nesse trecho, esse rei vai perguntando, ele vai separando as pessoas, coloca alguns à sua direita e alguns à sua esquerda. E os que estão à sua direita vão perguntar para ele por que nós estamos sendo selecionados. E ele vai responder: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós temos te visto faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo o rei lhes dirá: na verdade vos digo que quantas vezes vós fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então, essa história, veja, essa história, Jesus foi muito claro, ele não perguntou: olha, você nasceu em tal lugar? Olha, você é de uma comunidade tal, olha, você é de uma religião ou de uma filosofia tal. Não, Jesus não deu isso como exemplo. Ali, nesse exemplo, o que aparece? Aparece assim, a solidariedade humana. Então, se todos são filhos, o que é que esse rei está dizendo? Olha, quando você faz para qualquer outro ser humano, você está fazendo para um filho meu. E se você faz para um filho meu, você está fazendo para mim. Então, as situações elas vão acontecendo no nosso cotidiano e muitas vezes a gente é preconceituoso, muitas vezes a gente é intolerante, muitas vezes a gente não quer ver a dificuldade das pessoas que estão ao nosso redor. Mas não é isso o que Jesus nos ensinou. O que Jesus vai dizendo é que se a gente vê alguma situação, é para que a gente possa, sim, nos colocar e auxiliar aqueles que estão próximos de nós. Esse é o critério de ser justo e é o critério de ser escolhido para ficar ao lado do rei, que no caso quer dizer Deus, ou seja, de ficar numa situação tranquila e de paz e benéfica quando a gente desencarnar. Jesus também tem uma outra história que é muito importante no Evangelho e que também exemplifica essa questão da caridade. Nessa outra história, os fariseus estão testando Jesus, estão perguntando para Jesus como é que faz para se salvar e o que é preciso para ser salvo. E Jesus pergunta: mas você sabe o que está escrito nos mandamentos? E o fariseu, um deles, responde para Jesus: está escrito que preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Muito bem, disse Jesus, você mesmo está dizendo o que é preciso para ser salvo. E aí o fariseu, que tinha muito interesse em desacreditar Jesus perante as pessoas que estavam ouvindo Jesus, faz uma pergunta
para ver como Jesus ia se sair. E então ele pergunta para Jesus assim: e quem é meu próximo? E Jesus então conta uma história para ele. Jesus conta a seguinte história: existia um homem que estava passando numa cidade e ele foi assaltado. Levaram todas as coisas que estavam com ele e também machucaram esse homem muito, a ponto dele estar desfalecido na beira do caminho. E com muitas feridas e muito machucado, e passou ali um fariseu. Esse fariseu olhou para aquela situação, viu aquele homem naquele estado e simplesmente foi embora. Passou um saduceu, que também olhou, viu e continuou o seu caminho. E acontece que estava passando por ali um samaritano. O samaritano era um homem muito mal visto naquela época. As pessoas achavam mesmo que ele era inferior, que era uma pessoa, né, que não merecia consideração. Esse samaritano estava passando, olhou para aquele homem e seu coração se condoeu. Ele olhou e teve compaixão. Chegou perto e percebeu que o homem estava à beira da morte. Então ele prestou os primeiros socorros. Ele foi ali, ele curou as feridas, ele enfaixou o homem. Aquilo que ele tinha ali, que possibilitava ele fazer os primeiros socorros, ele fez. E aí, vendo que o homem não ia ter condição de permanecer naquele estado, ali na beira do caminho, ele colocou o homem sobre a sua... eu imagino que fosse um cavalo ou um burro, sobre a sua cavalgadura, e levou ele para uma estalagem. Chegando lá na estalagem, ele alimentou esse homem, ele colocou numa cama, ele pagou pela estadia desse homem. E no dia seguinte, quando o samaritano também ia seguir viagem, ele simplesmente disse para o estalajadeiro: olha, está ali, eu vou deixar o dinheiro para pagar o quanto tempo eu imagino que ele vai precisar para se recuperar. Mas, se precisar de mais, quando eu estiver voltando, eu venho aqui acertar o que estiver faltando para que fique pago o tempo que ele precisar permanecer aqui na sua estalagem. Bom, essa história, ela é uma resposta, né, que Jesus estava dando aos fariseus. Por essa resposta, na sequência, Jesus retorna a pergunta para o fariseu e diz: então, quem era o próximo? E o fariseu responde: bom, o samaritano foi próximo do homem caído na estrada. Então, essa é a questão central. Precisamos fazer a caridade e amar ao próximo como a nós mesmos. A questão é, primeiro, nós estamos nos fazendo próximos uns dos outros? Essa é a primeira questão, porque muitas vezes a gente passa pela vida do mesmo jeito que os fariseus e os saduceus. Eles veem o problema e fingem que não é com ele. Não olham, não observam, não se colocam no lugar do outro, não conseguem ter compaixão pelo que o outro está passando. E o primeiro movimento para fazer a caridade é a gente poder olhar para aquele que está próximo de nós e tentar observar e tentar entender aquilo que ele está precisando. Para isso, a gente precisa sair de dentro da gente mesmo. A gente precisa parar de olhar só para os nossos problemas. É preciso que a gente faça o movimento de olhar ao nosso redor e verificar as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente não é próximo sequer do nosso marido, do nosso filho, porque a gente não olha para essas pessoas que estão perto de nós, que estão convivendo e muitas vezes dependem da gente. Então, muitas vezes a gente não faz a caridade nem dentro
do nosso lar, porque a gente não está vendo, a gente não está enxergando as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Então, o primeiro passo para fazer a caridade é esse, é a gente olhar para quem está próximo de nós, é a gente se fazer próximo dessas pessoas. Num segundo momento, é preciso que a gente olhe para a necessidade das pessoas. Vejam, um samaritano, ele observou o que o outro precisava. Às vezes a gente vê que alguém está precisando de alguma coisa e em vez de oferecer aquilo que ela precisa, a gente resolve fazer uma preleção, dizer para ela que ela tinha que ter feito isso, que ela está ou fazer julgamentos. Olha, você está nessa situação também, você fez isso, você fez aquilo outro. A gente tem uma lista de coisas para dizer para as pessoas, julgando em vez de auxiliando. E aí, isso não é fazer a caridade. É lógico que uma orientação é bem-vinda, é lógico que ensinar o caminho a seguir para as pessoas é importante. Mas a questão é que, de vez em quando, o que a pessoa precisa não é disso. Ela precisa que a gente efetivamente faça algo que atenda à sua necessidade. Naquele momento que o moço estava caído na estrada, o que ele precisava era dos curativos, então foi isso que o samaritano fez. Se ele precisasse de comida, talvez ele tivesse oferecido comida para ele. Se ele tivesse precisando de alguém que sentasse do lado dele, talvez o samaritano tivesse sentado e compartilhado um momento, escutado. Então, a necessidade do outro é que vai dizer qual é a ação da caridade. E é preciso que a gente escute a pessoa que está ao nosso redor para entender de fato o que é que ela está precisando. Depois de dar os primeiros socorros, o samaritano colocou ele numa condução e o levou até a estalagem, porque se ele ficasse à beira da estrada, ele ia morrer. Muitas vezes a gente consegue. Muitas vezes a gente já evoluiu um pouco, então a gente já consegue olhar para o outro, perceber a necessidade e dar a primeira ajuda. O problema é que às vezes essa ajuda ela precisa de mais tempo para que a pessoa saia daquela situação. E então muitas vezes a gente precisa permanecer ao lado dela e conduzir no sentido de caminhar junto mesmo e até, pegando a história, indo até a estalagem com esta pessoa. Ou seja, passando um tempo acompanhando aquele problema e sendo solidária. Acontece que se a gente faz o primeiro passo, ok, mas a gente não fez a caridade completa, ainda falta coisa, né? Então, ainda precisa que a gente continue na ação da boa vontade, que a gente se devote ao outro, que a gente abra mão do nosso tempo para fazer aquilo que é necessário para aquela situação que o outro está precisando realmente, né? Então, essa passagem ela vai nos mostrando que não basta dar o primeiro socorro, é preciso continuar e acompanhar enquanto a pessoa ainda estiver precisando da ajuda, do auxílio, ou aquela situação ainda o exigir. E muitas vezes a gente não tem paciência, a gente começa a ajudar, aí a gente já começa a achar que o outro está sendo folgado, que o outro não se mexe, que o outro não faz a parte dele, porque no fundo a gente não quer continuar ajudando, a gente acha que o outro tem que se virar. Muitas vezes é verdade, o outro precisa se virar e muitas vezes dizer um não também é caridade. Mas a gente precisa verificar se não é a nossa preguiça, se não é a nossa falta de boa vontade ou se não é o fato de que naquele momento a gente não quer ajudar o outro, é que está pesando na balança. E aí o justo é a gente olhar e falar, bom, eu não quero fazer. Não colocar isso nas costas dos outros através do nosso julgamento que a gente vai fazendo e dizendo isso para o outro, o que não é certo. Mas a caridade também não termina aí, né? Porque ele levou o outro para a estalagem, deixou lá
E depois, só que ele também tinha que cuidar da vida dele, né? O samaritano também precisava cuidar da sua própria vida. Então, ele no dia seguinte, ele tinha que ir embora, ele tinha que seguir o seu caminho, mas ele iria passar pela cidade de novo. Então, ele deixa claro que quando ele voltasse, ele retornaria para verificar se o outro ainda precisava dele. Se aquilo que ele fez tinha sido suficiente, se não tinha, ele terminaria aquilo que ele começou. E às vezes é exatamente isso, a gente inicia, a gente faz, a gente vai auxiliando, a gente também tem que cuidar da nossa vida. Então a gente também tem que arranjar um tempo para fazer as nossas coisas e cuidar das nossas obrigações. E portanto a gente se separa, a gente se afasta daquela situação momentaneamente. Entretanto, enquanto essa situação não acaba, a gente precisa sim voltar a ela, que é a história. O samaritano depois deixa claro que vai voltar para verificar se tudo está resolvido. Então, Jesus vai nos mostrando através dessa história que é necessário para fazer a caridade muita boa vontade, a nossa capacidade de sermos abnegados, de nos colocarmos no lugar do outro, de ouvirmos, de entendermos as necessidades do outro e de colocarmos ali a nossa energia, a nossa boa vontade, a nossa capacidade de auxílio. Isto é o caminho, e Jesus deixou bem claro que isto é o caminho de amar ao próximo como a ti mesmo. Este é o caminho, portanto, este é o caminho da salvação. Então, é por isso que dentro do Espiritismo, uma das nossas máximas é: fora da caridade não há salvação. E fora da caridade não há salvação significa seguir todas essas orientações que Jesus nos deixou nessas parábolas. Significa sermos capazes de realmente fazermos a caridade. Retornando para a questão anterior, então, só para encerrar, essa caridade ela é possível para todos, independente. Então não basta sermos ou dizermos: olha, eu sou espírita, olha, eu sou de tal religião. Não é esse o critério. O critério, Jesus deixou bem claro, é do amor ao próximo. É esse o critério para que nós possamos seguir e sermos salvos, ou seja, seguir e depois, quando desencarnarmos, ficarmos em paz com a nossa consciência, ficarmos tranquilos e numa situação boa ao desencarnarmos. Quem não faz isso, obviamente, não plantou o amor e não vai recolher o amor, né? Também dentro do Espiritismo a gente aprende que muitas oportunidades serão dadas. Então, se nós não conseguimos até hoje fazer e não conseguirmos nessa encarnação, outras reencarnações serão possíveis para que a gente termine aquilo que está sob a nossa responsabilidade e que devemos fazer. Então, essa foi a preleção da noite de hoje. Eu agradeço a todos e vou pedir para que a gente agora, nesse momento, se recolha novamente para podermos fazer as nossas vibrações finais. Vamos, nesse momento, buscando dentro de nós todo o amor, todo o carinho que temos. Vamos deixando que este carinho se transforme numa luz que vai crescendo a ponto de envolver todo o nosso planeta Terra. Vamos deixando que essa luz chegue a todos os lugares onde há dores, onde há doença, onde há conflitos, onde haja intolerância. Nos deixando que esta luz chegue a todos os corações necessitados neste planeta. Vamos vibrando pelo nosso país, pelos nossos governantes, vibrando por todos os médicos, todos os enfermeiros, todos aqueles que nesse momento de pandemia auxiliam
os doentes, numa situação de grande estresse, que essas pessoas sejam amparadas, sejam fortalecidas nos seus trabalhos. Vamos vibrando por toda a Aliança Espírita Evangélica e especialmente pelo Centro Espírita Mansão da Esperança, o SEMI, por todos os seus trabalhadores e por seus assistidos. E vamos pedindo uma vibração pelos nossos familiares, por nós mesmos, pedindo a Deus que nos fortaleça e que possamos continuar seguindo no caminho do bem. Vamos agradecendo a Deus pelos seus ensinamentos e que Deus nos abençoe sempre, que assim seja, graças a Deus.